Londres, 1157 d.C. Cavaleiros cruzados enterram um dos seus com uma joia em suas mãos. Salte para os dias atuais, onde os túmulos de muitos outros cruzados são descobertos sob as catacumbas de Londres. Dr. Henry Jekyll entra nos túneis e se depara com uma tumba em particular com hieróglifos, levando-o a perceber o que isso significa. Através de flashback, Jekyll conta a história da princesa Amanete. Ela era uma guerreira astuta que estava pronta para suceder seu pai, o faraó Meneptre, até que sua segunda esposa deu à luz um menino. Sabendo que o menino seria o novo sucessor do faraó, Amanete fez um pacto com Sete, o deus da morte, para vender sua alma por um poder sombrio. Amanete mata Meneptre, sua esposa e seu bebê. Ela se prepara para realizar um ritual em seu amante usando uma adaga especial que daria a Sete um corpo próprio, mas os sacerdotes do faraó pararam Amanete e mataram seu amante. Ela foi mumificada viva e teve seu sarcófago retirado do Egito e colocado em uma tumba onde nunca poderia ser encontrada. Nos mudamos para a Mesopotâmia, ou Iraque, nos dias atuais. O sargento do exército dos Estados Unidos Nick Morton e seu amigo Cabo Chris Veio são soldados de reconhecimento cavalgando em direção a uma vila sendo invadida por insurgentes. Nick quer ir para alguma aventura enquanto Veio é fortemente contra isso. Eles descem lá de qualquer maneira e são alvejados. Veio ordena um ataque aéreo para eliminar os insurgentes. Quando as bombas são lançadas, um buraco se abre no chão, quase sugando Nick e Veio lá embaixo. Eles descobrem o túmulo de Amanete. O superior dos caras, o coronel Greenver, chega ao local em um helicóptero e imediatamente repreende os dois por fugirem e fazerem suas próprias coisas, perseguindo insurgentes. Momentos depois, uma arqueóloga chamada Jane Alcey aparece e bate em Nick por roubar um mapa dela depois que eles compartilharam uma noite juntos. Depois de ver o túmulo, Nick, Veio e Jane descem para ver o que está lá embaixo. Jane observa que há estátuas de observadores voltadas para dentro em vez de para fora, e há corrente segurando o sarcófago enquanto submerso em mercúrio para enfraquecer os espíritos malignos. Nick atira uma corrente, fazendo com que o sarcófago se levante de suas posses. Ele então tem uma visão de Amanete chamando por ele, agradecendo-lhe por libertá-la. Um bando de aranhas camelo começa a rastejar pelas paredes. Veio atira neles, mas ele é mordido no pescoço, embora Nick afirme que eles não são venenosos. Eles voltam à superfície e trazem o sarcófago para cima. Todo mundo volta para casa em um avião. Veio começa a agir de forma estranha, pois sua pele ficou cinza e seus olhos parecem descoloridos. Ele tenta libertar o sarcófago de suas posses. Greenver se aproxima dele para detê-lo, mas Veio o esfaqueia 2 vezes, matando Greenver. Veio começa a se mover em direção a Nick e os outros soldados, forçando Nick a atirar em Veio morto. Nick e Jane entram na cabine e veem um bando inteiro de corvos voando e batendo no para-brisa. Os pilotos são mortos e o avião começa a cair. Nick dá a Jane um paraquedas e o puxa para que ela possa sair em segurança. O avião então cai com todos a bordo. Nick acorda em um saco de corpo em um necrotério em Londres. Ao lado dele está o fantasma de Veio, que lhe diz que ambos são amaldiçoados. Jane é solicitada a identificar os corpos dos falecidos, mas fica surpresa ao ver Nick vivo. No local do acidente, equipes de resgate encontram o sarcófago e o cadáver de Amanete. Um homem se aproxima e é pego de surpresa quando Amanete suga a vida dele e de seu parceiro para regenerar seu corpo. Ela então usa seus poderes para transformá-los em escravos cadáveres reanimados. Nick e Jane estão em um pub. Ele vai ao banheiro e vê o fantasma de Veio falando com ele novamente. Ele avisa a Nick que Amanete o escolheu por um motivo. Nick então sai correndo do pub e é encurralado em um beco por um enxame de ratos. Eles rastejam em cima dele quando ele vê Amanete rastejando em sua direção, mas ele é tirado dessa visão por Jane. Ela conta a Nick o que aprendeu lendo os hieróglifos no sarcófago. Ela sabe sobre a adaga de Sete e a joia que deve se juntar a ela para completar o ritual. Jane conta a Nick sobre a joia que está sendo enterrada com os cruzados lá em Londres. Nick e Jane vão aos túmulos dos cruzados e descobrem a joia do caixão do cruzado. Enquanto eles tentam sair, eles são presos por Amanete e seus escravos mortos-vivos. Nick e Jane lutam contra os mortos-vivos e escapam da tumba. Eles andam pela floresta em uma van e são perseguidos por Amanete e os mortos-vivos. Um escravo morto-vivo bate no para-brisa e faz com que a van capote e desça uma colina. Amanete tenta pegar Nick, mas ela é baleada com um gancho e é derrubada. Uma equipe inteira de homens aparece para resgatar Nick e Jane. Os dois são levados para a Prodigium, uma instalação localizada abaixo do Museu de História Natural de Londres. Enquanto Nick caminha pelo corredor, ele vê vários artefatos, incluindo um crânio com presas, Drácula, e um antebraço escamoso, criatura da Lagoa Negra. Nick conhece Jekyll, que começa a explicar o que sabe sobre Amanete e as forças do mal lá fora. Suas instalações são dedicadas a descobrir forças das trevas e contê-las. Amanete está acorrentada e é subjugada com mercúrio sendo bombeado através de seu corpo. Nick se aproxima dela e a ouve falando sobre o ritual que ela tentou realizar em seu amante.
Ela tenta influenciar Nick dizendo que ele teria controle total sobre a morte e se tornaria um deus vivo se ele se juntasse a ela. Nick retorna ao escritório de Jekyll com Jenny. Jekyll parece estar passando por uma transformação e tenta impedi-lo usando um soro, mas Nick pega o soro, exigindo respostas. Um agente da Prodigium puxa Jenny, mas deixa Nick dentro. Jekyll então se transforma em seu monstruoso alter ego, Edward Hyde. Ele e Nick lutam, com Hyde quase vencendo até ser injetado com o soro. Enquanto isso, a Amanete convoca um inseto para rastejar no ouvido de outro agente para que ele possa libertá-la de seus domínios. A Amanete está solto, e ela pega a adaga e a joia. Nick e Jenny fogem da instalação quando a Amanete começa a desencadear uma tempestade de areia sobre a cidade. Nick e Jenny correm pelos túneis onde encontram mais escravos mortos-vivos de Amanete. Os dois lutam contra eles novamente, com Nick esmagando ou arrancando suas cabeças. Eles são empurrados para a água por um morto-vivo, mas eles o destroem. Nick e Jenny nadam para respirar, mas a Amanete agarra Jenny e a arrasta para debaixo d'água. Nick luta contra mais mortos-vivos e tenta salvar Jenny, mas ela se afoga. Nick puxa seu corpo para fora da água e é confrontado por Amanete. Ele tenta quebrar a joia até que Amanete mais uma vez tenta convencê-lo a se juntar a ela. Nick segura a adaga como se fosse dar a ela, mas ele se esfaqueia com ela, agora sendo possuído por Seth. Ele luta contra Amanete e lhe dá o beijo da morte para sugar a vida dela, reduzindo-a de volta a um cadáver. Nick então vai até Jenny e atrás de volta à vida gritando para ela acordar. Ele então desaparece. Jenny se reúne com Jekyll quando o corpo de Amanete é colocado de volta em um sarcófago cheio de mercúrio. Jenny se pergunta o que acontecerá com Nick agora que ele é tecnicamente um monstro. Jekyll pensa que foi preciso um monstro para derrotar um monstro, e que há esperança para Nick, desde que ele mantenha um fragmento de sua humanidade. Em algum lugar no deserto, Nick trouxe veio de volta à vida. Eles montam seus cavalos em outra aventura enquanto uma tempestade de areia os segue.